Olá, pessoal! Nesta semana 2 do PET 4, o tema é termoquímica, reações endotérmicas e exotérmicas. Reação é a transformação da matéria que gera novas substâncias. Então, antes mesmo de falar do que é termoquímica, é importante a gente lembrar que numa reação, uma reação química, é um processo capaz de gerar substâncias novas, substâncias que não existiam antes. Aqui nós temos dois exemplos de reação. C mais O2 produzindo CO2. O CO2 era uma substância que não existia inicialmente, então é uma reação. Aqui outro exemplo, 2H2 mais O2 produzindo 2H2O. Também gerou uma substância nova, então é uma reação química. A termoquímica é uma área da química que estuda a quantidade de calor envolvida nas reações químicas. Então, o que a gente vai analisar nessa semana é esse calor que envolve as reações, a formação de novas substâncias. E essa área da química que estuda esse calor é chamada de termoquímica. A termoquímica é um assunto bastante abrangente, tem muito conteúdo relacionado a ela, e aqui a gente vai ver uma introdução. Então, não é que finaliza, não é que é só isso que a gente vai ver. Tem muitos outros assuntos interessantes que participam da termoquímica também. Mas, como o nosso tempo é um pouco mais reduzido, aqui a gente vê essa introdução que é muito importante. Em relação ao calor envolvido no processo, podemos classificar a reação como endotérmica ou exotérmica. Então, para definir se a reação é endotérmica ou exotérmica, eu avalio o calor envolvido nela. Reações endotérmicas absorvem calor para ocorrer. Exemplo, cozimento dos alimentos. Então, a reação endotérmica é aquela que só acontece se o meio fornecer calor. Ela não acontece se não for fornecido calor a ela. O cozimento dos alimentos é um exemplo, né? Ao cozinhar os alimentos é preciso fornecer calor a eles. Então, é uma reação endotérmica. Por quê? Porque só acontece com ganho, absorção de calor. As reações exotérmicas, ao contrário, liberam calor, elas geram calor. Um exemplo é a queima da madeira. Então, a queima da madeira libera calor, então é uma reação exotérmica. Então, resumindo, reação endotérmica absorve calor para ocorrer, reação exotérmica libera calor. Outro conceito importante no estudo de termoquímica é a entalpia. Nós chamamos de entalpia e representamos ela pela letra H maiúscula, o conteúdo global de energia, o calor de um sistema. Então, o calor de um sistema nós chamamos de entalpia. Então, entalpia nada mais é que calor. Medir a entalpia de uma substância é muito difícil. Na prática, o que se faz é medir a variação de entalpia, ΔH. Esse triângulozinho aqui a gente chama de delta, é uma letra grega, tá? ΔH, quando o sistema sofre a reação química. Então, na prática, a gente não vai calcular a entalpia em si de uma substância. O mais relevante é a variação da entalpia numa reação, é esse ΔH. Então, o valor de ΔH vai nos mostrar o que está acontecendo em relação ao calor. Está sendo absorvido, está sendo liberado, então a gente pode analisar pelo ΔH. Para calcular o ΔH, usamos a expressão ΔH é igual a entalpia final menos entalpia inicial. Então, existe essa fórmula de cálculo de ΔH, de cálculo de variação de entalpia. É pegar a entalpia final, a energia dos produtos, e tirar a energia inicial, a energia dos reagentes. Porque aí você vê o quanto variou, né?
do final menos o do inicial. Vamos agora ao estudo um pouco mais detalhado das reações, começando pela reação endotérmica. Lembrando que a reação endotérmica, ela precisa de calor. Olha nesse desenho. O calor está mostrando que a setinha está indo para o sistema. Uma reação endotérmica, ela precisa de calor para ocorrer, ela absorve calor. Numa reação endotérmica, como ocorre a absorção de calor, a entalpia dos produtos, a entalpia final, será maior que a entalpia dos reagentes, entalpia inicial. Por isso, o valor de ΔH será positivo. Veja o gráfico abaixo, ele representa uma reação endotérmica. Então, essa informação é muito interessante e importante, porque olha só, a reação endotérmica, ela absorve calor. Então, eu tenho lá os meus reagentes, eles vão absorver calor. Então, o que vai acontecer com a entalpia no final? Vai ser maior. A entalpia dos produtos, ela tem um valor mais alto do que no início, porque o sistema absorveu calor. Então, na hora de fazer aquele cálculo, entalpia final menos inicial, o valor é positivo. Numa reação endotérmica, o ΔH é positivo. Então, olha essa informação. Isso é muito importante. Reação endotérmica, ΔH positivo. Por quê? Porque a entalpia final, a entalpia dos produtos, é mais alta que a entalpia inicial, pois o sistema absorveu calor. Então, num gráfico, a gente consegue observar essa informação, tá? O gráfico que a gente vai analisar é um gráfico de entalpia ao longo da reação. Percebam que essa primeira reta é dos reagentes, não precisava nem escrever reagente aqui. Já sei que é. Por quê? Porque está no início da reação. No início eu tenho os reagentes. Aqui até ainda está escrito HR, entalpia dos reagentes. Então, a primeira reta, seja mais alta ou mais baixa, vai corresponder aos reagentes. Aqui a entalpia era mais baixa. A gente não tem um valor numérico, mas por estar mais baixo no gráfico, a gente vê que o valor é menor. E os produtos que ficam nessa segunda reta, eles estão com uma entalpia mais alta. Olha o valor aqui, HP. A gente não tem, na verdade, o valor. Dá para saber que é um número mais alto, porque está numa região mais alta do gráfico. Então, eu percebo que os reagentes ganharam calor para chegar nos produtos. Absorveu calor, então é uma reação endotérmica. No gráfico de uma reação endotérmica, a reta dos produtos fica mais alta do que os reagentes. Por quê? Porque houve ganho de calor, houve absorção de calor para chegar até aqui. Agora, vamos avaliar o que acontece numa reação exotérmica. A reação exotérmica, ela libera calor. Olha esse desenho. Tem lá o sistema, a setinha está saindo, o calor está saindo, ele está sendo liberado do meu sistema. Já numa reação exotérmica, ocorre liberação de calor. Então, a entalpia dos produtos, a entalpia final, será menor que a entalpia dos reagentes, a entalpia inicial. Por isso, o valor de ΔH será negativo. Veja o gráfico abaixo, ele representa uma reação exotérmica. Aqui está trocado, é uma reação exotérmica. Reação exotérmica tem um H final menor que o H inicial. Por quê? Porque o sistema liberou, ele perdeu o calor. Então, a entalpia, o calor final, fica menor, porque parte desse calor foi liberado. Então, se eu fizer lá o valor do entalpia final menos inicial, vai dar um sinal negativo, porque o valor final é menor. Tá? Então, sempre lembrem-se disso. Reação exotérmica, ΔH negativo. Isso ajuda muito. Nos gráficos, vamos ver aqui o que acontece nos gráficos. Ó, lembrando que a primeira reta que aparece no gráfico, seja mais alta ou mais baixa, é a reta dos reagentes, são as substâncias iniciais. Aqui os reagentes, eles têm uma entalpia de reagentes aqui com um valor mais alto que a entalpia dos produtos. Por quê? Porque houve perda de calor, o sistema liberou calor. Então, isso me mostra que é uma reação exotérmica.
Reação exotérmica é aquela que libera calor. Então, sempre no gráfico de uma reação exotérmica, a entalpia dos produtos fica mais baixa do que a dos reagentes. Observação. Os termos endotérmico, endo quer dizer dentro, exo, fora, são também usados para descrever as mudanças de estado físico dos materiais. Então, as mudanças de estado físico são aquelas mudanças do estado sólido para o líquido, líquido para o sólido, líquido para o gasoso, gasoso para o líquido, sólido para o gasoso, gasoso para o sólido, todas aquelas possibilidades de mudança de estado. Elas também recebem esses nomes, endotérmico e exotérmico, apesar de não serem reações químicas, porque mudança de estado não gera substância nova, continuam sendo as mesmas substâncias, né? Mas a gente usa também essas palavras endotérmico e exotérmico para descrever, pode ser usado. Lembrando que esse termo endo quer dizer dentro. Então, endotérmico é o processo em que o calor deve estar dentro do sistema, precisa ganhar, precisa absorver. Exo, fora. Processo exotérmico é aquele que o calor é mandado para fora, ele é liberado. Então, se a gente lembrar dessas palavrinhas aí no início, a gente consegue fazer essa associação e lembrar mais fácil, né? Do significado. Endotérmico absorve calor, exotérmico libera calor. Mudanças de estado que são endotérmicas são aquelas que absorvem calor para ocorrer. Exemplo, a fusão, que é o derretimento, né? Um exemplo, um cubo de gelo ao derreter tem que ganhar calor. E vaporização, que é a passagem do estado líquido para gasoso, como por exemplo, um pouco de água evaporar, precisa ganhar calor. Mudanças de estado que são exotérmicas, são aquelas que liberam calor para acontecer, né? São elas a solidificação, que é o congelamento. Se você pega um pouco de água para virar gelo, você tem que levar num local mais frio, para quê? Para liberar calor. E a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido, que também só acontece se tiver um resfriamento. Vapor de água, por exemplo, do ar, quando encontra uma superfície muito fria, ele condensa, virando gotinhas de água muito pequenas que podem dar aquela aparência de embaçado, como, por exemplo, o espelho de um banheiro durante o banho de uma pessoa que fica embaçado, está acontecendo condensação. O vapor de água no ar encontrou o espelho mais frio, perdeu o calor, condensou. Então, essas mudanças de estado são as endotérmicas e exotérmicas. Aqui eu tenho uma representação desses processos, ó. Fusão, passagem do sólido para o líquido. E vaporização do líquido para o gasoso. São processos endotérmicos. O material tem que ganhar calor para acontecer. A solidificação é a passagem do líquido para o sólido e a condensação, também chamada de liquefação, do gasoso para o líquido. Para acontecer, o material tem que ser resfriado, perder calor, processo exotérmico. A sublimação é tanto a passagem do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Aí depende de qual passagem é para ser endotérmico ou exotérmico. Então, as mudanças de estado físico também podem ser chamadas de processo endotérmico e exotérmico. Agora, vamos a alguns exemplos de exercício. Como que esse conteúdo pode ser apresentado nos exercícios, o que aconteceu no final aí do nosso PET dessa semana. Determinar se a reação é endotérmica ou exotérmica a partir de. Então, os exercícios vão pedir muito isso, verificar se a reação é endotérmica, se ela é exotérmica, e vão nos dar algumas informações. Eu vou mostrar para vocês alguns dados que podem ser apresentados para que vocês resolvam. O primeiro é o valor de ΔH. Tem exercício que vai te mostrar uma reação, como aconteceu aqui, ó, e vai trazer um valor de ΔH. O ΔH, pelo que a gente estudou aqui, é a variação de entalpia, é a variação de calor. É o calor envolvido na reação. O ΔH pode ser positivo ou negativo. O
calor, ele também, as unidades que aparecem é o joule, quilojoule, KJ aqui, quilojoule, ou quilocaloria, quilocalorias. São unidades usadas para determinar essa quantidade de calor, tá bom? Muito bem, então aqui eu tenho uma reação CO mais H2 produzindo CH3 ou H. Delta H igual a menos 616 kJ por mol. Gente, menos 216 kJ. Menos, o delta H é negativo. Se o delta H é negativo, a reação é exotérmica. Sempre. Delta H negativo, reação exotérmica. Então, aqui a gente já acha a resposta fácil. Segundo exemplo, H2 mais I2, produzindo 2HI. Delta H mais 6,2 quilocaloria por mol. 6,2 quilocalorias, valor positivo. Se o delta H é positivo, a reação é endotérmica. Então, gente, simples assim. Se o exercício te deu o valor de delta H, se ele é negativo, a reação é exotérmica. Se ele é positivo, a reação é endotérmica. Outra forma de identificar se a reação é endotérmica ou exotérmica é a partir de informações sobre absorção ou liberação de calor. O exercício ele pode trazer essa informação. Uma reação absorveu calor. Se absorve calor, a reação é endotérmica, sempre. Reação endotérmica é aquela que absorve calor. Então, por exemplo, se eu falo que o gelo derreteu e para isso absorveu o calor, é um processo endotérmico. Endotérmico sempre vem da absorção de calor. E liberação de calor, reação exotérmica. Então, se o exercício te trouxer informações sobre absorção e liberação de calor, você também consegue definir se a reação é endotérmica ou exotérmica. Gráficos de entalpia é outra forma de determinar se a reação é endotérmica ou exotérmica. Aqui eu tenho um primeiro gráfico, eu vejo a entalpia ao longo da reação. Percebam que a entalpia dos reagentes estava mais alta, ao longo da reação diminuiu, chegando nos produtos. Então, o que eu posso concluir? Que esses reagentes perderam calor, entalpia é calor. Os reagentes perderam calor, liberou o calor. Então, a reação será exotérmica. Por quê? Porque liberou calor. Porque a entalpia final, a entalpia dos produtos é mais baixa do que a do início, é menor. Neste outro gráfico, eu vejo que a entalpia dos reagentes era mais baixa, o sistema ganhou calor, chegando à entalpia dos produtos. Então, houve um ganho de calor, absorveu o calor. Então, a reação é endotérmica. A entalpia final, a entalpia dos produtos, é mais alta do que a entalpia dos reagentes. Era isso. Essa semana a gente viu um pouco sobre reações endotérmicas, aquelas que absorvem calor, têm ΔH positivo. E as reações exotérmicas, aquelas que liberam calor, têm ΔH negativo. Agora, vocês estão preparados para resolver as atividades dessa semana. Qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição para atender vocês. Bom? Um abraço e até a próxima.